Imagine olhar para um mapa e encontrar um país onde boa parte do território parece ter sido desenhada para não produzir nada. Solo seco, calor intenso, chuva rara e uma paisagem que, em muitos lugares, lembra mais um planeta abandonado do que uma terra fértil. Agora, imagine esse mesmo lugar cheio de estufas, plantações de tomates vermelhos, pimentões brilhantes, abacates, mangas, flores de exportação e tecnologias agrícolas tão avançadas que hoje são copiadas em várias partes do mundo. Parece exagero, parece ficção científica, mas isso aconteceu em Israel. Em um território onde o deserto do Negev ocupa uma parte enorme do país, a água nunca foi apenas um recurso natural. Ela sempre foi uma questão de sobrevivência. E foi justamente essa escassez que obrigou Israel a fazer algo que parecia impossível, transformar cada gota em produtividade. Mas aqui está a pergunta que muda tudo. Como um país tão seco conseguiu se tornar uma referência mundial em agricultura, irrigação e reaproveitamento de água? Foi sorte? Foi apenas uma invenção genial? Ou foi o resultado de décadas de planejamento, pesquisa científica, política pública e uma mentalidade quase obsessiva de não desperdiçar nada? Nos próximos minutos, você vai entender como um deserto começou a florescer e por que essa história ainda impressiona agricultores, engenheiros e governos no mundo inteiro. Para entender por que a água se tornou quase sagrada nessa região, precisamos voltar muito antes das usinas de dessalinização, dos sensores no solo e dos sistemas modernos de irrigação. A tradição judaica conta a história de Roni Hameagel, conhecido como Roni, o desenhador de círculos. Segundo o relato, em um período de seca severa, quando a terra já não suportava mais esperar, ele traçou um círculo no chão, ficou dentro dele e declarou que não sairia dali até que a chuva caísse. E então a chuva veio. Independentemente de como cada pessoa interpreta essa história, ela revela algo profundo. Nesta parte do Oriente Médio, a água nunca foi apenas água. Ela sempre significou alimento, sobrevivência, permanência e futuro. O território onde hoje está Israel vive há séculos com uma realidade dura. A chuva não aparece como em países tropicais. Em grande parte do ano, o céu permanece limpo. O solo perde umidade rapidamente e o calor transforma qualquer erro agrícola em prejuízo. A maior parte das chuvas se concentra nos meses de inverno, enquanto o sul do país, especialmente o deserto do Negev e a região de Eilat, recebe quantidades muito pequenas. É por isso que, quando olhamos para Israel apenas pelo clima, a agricultura parece uma aposta quase absurda. Como plantar em um lugar onde a água é limitada, a evaporação é intensa e uma parte enorme do território está abaixo da chamada linha do deserto? A imagem bíblica da terra do leite e do mel convive com outra realidade bem menos poética. Solos áridos, áreas semiáridas, fontes de água pressionadas e uma dependência histórica de cada chuva que chega. Mas foi exatamente aí que começou a virada. Antes de Israel fazer o deserto florescer, o país precisou aceitar uma verdade simples e brutal. Se a chuva não vinha quando era necessária, seria preciso aprender a controlar, guardar, reutilizar e multiplicar cada gota disponível. Para entender como essa transformação começou, precisamos voltar ao fim do século XIX e ao início do século XX, quando grupos de pioneiros judeus começaram a chegar à Palestina com uma ideia que, para muitos, parecia impossível: construir uma nova vida em uma terra difícil, seca e cheia de incertezas. O que eles encontraram estava muito longe da imagem romântica de uma terra pronta para florescer. Havia áreas desérticas, solos pobres, regiões salinizadas, pouca água disponível e um calor capaz de destruir uma plantação antes mesmo da primeira colheita. No começo, era natural que as comunidades se aproximassem dos lugares onde ainda havia alguma fonte de água, como a região do Lago Quinerete, também conhecido como Mar da Galileia. Mas, à medida que mais pessoas chegavam,
a ocupação precisava avançar para zonas cada vez mais secas e arriscadas. Foi nesse cenário que surgiram modelos de organização que se tornariam fundamentais para a agricultura israelense, os kibbutzim e os moshavim. Nos kibbutzim, a lógica era coletiva. Terra, equipamentos, produção, decisões e riscos eram compartilhados. Não se tratava apenas de plantar, era uma tentativa de criar uma comunidade inteira baseada em cooperação, trabalho e sobrevivência comum. Já nos moshavim, cada família podia cuidar da sua própria área de cultivo, mas a força estava na cooperação, comprar insumos em conjunto, vender a produção de forma organizada, dividir conhecimento e reduzir prejuízos quando uma experiência dava errado. E muitas deram errado. Plantações inteiras se perderam por falta de chuva. Algumas culturas não resistiram ao calor, outras sofreram com a salinidade do solo. Mas cada fracasso ensinava algo. Cada tentativa mostrava onde cavar, quando irrigar, que variedade testar e como economizar o pouco de água disponível. Antes da tecnologia de ponta, Israel construiu algo igualmente poderoso, uma cultura de experimentação coletiva. O agricultor não estava sozinho contra o deserto. Ele fazia parte de uma rede que aprendia, errava, corrigia e tentava de novo. E foi essa mentalidade que preparou o terreno para a próxima grande virada. Tratar a água não como um recurso comum, mas como uma estratégia nacional. Se existe uma palavra capaz de explicar a virada de Israel, essa palavra é planejamento. Porque em um país onde a água é limitada, não basta esperar pela chuva. Também não basta cavar poços sem controle ou construir fazendas onde cada produtor usa o quanto quiser. Em Israel, a água sempre foi tratada como uma questão de sobrevivência nacional. Desde os primeiros anos do Estado, ficou claro que a agricultura só poderia existir se cada fonte de água fosse medida, protegida e distribuída com extrema precisão. A lógica era simples. Se o país não tinha rios gigantescos, nem chuvas abundantes, nem grandes reservas disponíveis para desperdiçar, então a única saída era transformar a gestão da água em política de Estado. Por isso, o uso da água potável passou a ser priorizado para as pessoas. Beber, cozinhar, abastecer cidades e garantir segurança sanitária vinham primeiro. A agricultura, por outro lado, precisaria aprender a trabalhar com outras fontes. Água reciclada, água salobra em alguns casos, irrigação ultra eficiente e, cada vez mais, água liberada pela expansão da dessalinização. A extração de água subterrânea também não podia acontecer sem limite. Quando um aquífero é explorado demais, o nível baixa, a salinidade aumenta e o prejuízo pode durar décadas. Então, Israel adotou uma lógica dura: medir, controlar, cobrar e punir o desperdício. Cada fazenda recebe limites, cada metro cúbico importa. Quem passa do permitido paga mais caro. E isso cria um incentivo direto para usar tecnologia e produzir mais com menos. Mas a grande peça que mudou o jogo foi a dessalinização. Durante muito tempo, tirar sal da água do mar parecia caro demais para ser solução agrícola ou urbana em larga escala. Só que Israel apostou pesado na tecnologia de osmose reversa, melhorou membranas, atraiu o investimento privado e construiu usinas capazes de transformar o Mediterrâneo em uma fonte estável de água potável. O impacto foi enorme. Com mais água dessalinizada chegando às cidades, fontes naturais como o Lago Kinneret e os aquíferos puderam ser preservadas com mais cuidado. A água potável ganhou segurança. E a agricultura abriu espaço para uma nova etapa: usar cada vez mais água tratada e reciclada nos campos. Em outras palavras, Israel não começou fazendo o deserto florescer com magia. Começou com uma decisão: nenhuma gota poderia circular sem propósito. E essa mentalidade preparou o caminho para uma das maiores revoluções agrícolas do século XX. Transformar esgoto tratado em recurso agrícola e depois entregar essa água diretamente à raiz das plantas.
Mas havia uma pergunta que ainda precisava ser respondida. Se a água potável deveria abastecer as cidades, de onde viria a água para manter a agricultura viva? A resposta de Israel foi tão simples quanto revolucionária, daquilo que muitos países jogam fora. Enquanto em várias partes do mundo o esgoto tratado ainda é descartado em rios ou lançado no mar, Israel passou a enxergar essa água como um recurso estratégico. Depois de passar por processos rigorosos de tratamento, ela deixa de ser resíduo e se transforma em uma fonte essencial para irrigar campos, pomares e pastagens. Em algumas regiões, essa água segue por tubulações separadas, muitas vezes identificadas pela cor roxa, para evitar qualquer confusão com a água potável. E quando chega às fazendas, ela não é usada de qualquer maneira. Ela entra em um sistema calculado para entregar a quantidade certa, no lugar certo, no momento certo. Esse reaproveitamento se tornou tão importante que Israel é hoje uma das maiores referências mundiais em reuso agrícola de água. Quase 90% da água residual tratada é reaproveitada para irrigação, um número que mostra até onde a necessidade pode empurrar a inovação. Mas a verdadeira revolução aconteceu quando Israel percebeu que não bastava ter água. Era preciso entregar essa água de forma quase cirúrgica. A história mais famosa começa com uma observação curiosa. Um engenheiro notou que uma árvore crescia forte e verde em uma área onde o solo parecia seco. Ao investigar, descobriu que havia um vazamento pequeno em uma tubulação. A água não escorria em grande volume. Ela pingava lentamente, sempre no mesmo ponto, alcançando as raízes sem desperdício. Daí nasceu uma pergunta poderosa. E se, em vez de inundar o solo ou pulverizar água no ar, a irrigação liberasse pequenas gotas diretamente onde a planta mais precisa? Foi esse princípio que levou ao desenvolvimento moderno da irrigação por gotejamento, associado a Simcha Blas, seu filho Yeshayahu e, depois, a empresa Netafim, fundada em 1965 no Kibbutz Hazerim, no deserto do Negev. O sistema parece simples, tubos, emissores e gotas, mas o impacto foi enorme. A água chega à raiz, a evaporação cai, menos ervas daninhas crescem, doenças ligadas ao excesso de umidade diminuem e até fertilizantes podem ser aplicados com mais precisão. No fim, a grande lição era clara. Israel não venceu o deserto usando mais água, venceu usando melhor cada gota. Mas a irrigação por gotejamento era apenas uma parte da transformação. Porque mesmo levando água diretamente até a raiz, ainda havia outro desafio. Como fazer uma planta sobreviver ao calor extremo, ao solo salino, a baixa umidade e as mudanças bruscas do ambiente. Foi aí que Israel começou a tratar a agricultura como ciência aplicada em tempo real. Institutos de pesquisa, universidades, fazendas experimentais e empresas passaram a trabalhar juntos para desenvolver variedades mais resistentes ao calor, à salinidade e ao estresse hídrico. A ideia não era apenas plantar mais, era plantar melhor, com culturas capazes de produzir mesmo onde variedades tradicionais fracassariam. Outro avanço importante veio do controle biológico de pragas. Em vez de depender apenas de pesticidas químicos, pesquisadores e empresas passaram a usar inimigos naturais, insetos benéficos e métodos integrados para proteger as lavouras. Isso ajudou a reduzir danos, melhorar a qualidade dos alimentos e tornar o cultivo mais eficiente. Ao mesmo tempo, as estufas se tornaram verdadeiras máquinas de clima controlado. Dentro delas, temperatura, ventilação, umidade, luz e irrigação podem ser ajustadas com precisão. O agricultor deixa de depender totalmente do ambiente externo e passa a criar o microclima ideal para cada cultura. Mas a revolução mais recente veio dos dados. Hoje, sensores instalados no solo conseguem medir umidade, temperatura e condições da raiz em tempo real.
Drones sobrevoam plantações e capturam imagens que revelam problemas invisíveis ao olho humano. E sistemas de inteligência artificial cruzam essas informações para indicar onde irrigar, quando adubar e qual área precisa de intervenção antes que a perda apareça na colheita. Ou seja, o campo deixou de ser guiado apenas pela intuição. Em Israel, cada planta pode gerar dados, cada gota pode ser rastreada, cada decisão pode ser ajustada. E foi essa combinação de biologia, engenharia, clima controlado e inteligência artificial que transformou a agricultura no deserto em uma operação de alta precisão. E quando toda essa tecnologia saiu dos laboratórios e chegou ao campo, o resultado apareceu nas prateleiras. Israel não se limitou a provar que era possível plantar no deserto. O país começou a produzir alimentos de alto valor, com qualidade suficiente para competir em mercados exigentes. Tomates, pimentões, pepinos, abobrinhas, alfaces, mangas, abacates, tâmaras e flores passaram a fazer parte de uma agricultura que parecia improvável para uma região tão seca. Um dos símbolos mais conhecidos dessa transformação é o tomate cereja, pequeno, doce, resistente ao transporte e visualmente perfeito para o consumidor moderno. Ele representa muito mais do que uma cultura agrícola. Ele mostra como pesquisa genética, seleção de variedades, manejo pós-colheita e estratégia de exportação podem transformar uma simples fruta em um produto global. Mas o impacto não está apenas na variedade, está na produtividade. Enquanto plantações tradicionais dependem muito do clima, da chuva e da qualidade natural do solo, as estufas israelenses permitem controlar quase tudo: temperatura, ventilação, umidade, irrigação, fertilização e proteção contra pragas. Em condições bem manejadas, a produção de tomate em estufa pode atingir centenas de toneladas por hectare, muito acima do cultivo convencional em campo aberto. E não foram só os vegetais que surpreenderam. Flores cultivadas em ambientes controlados passaram a ser exportadas para mercados europeus. Frutas como manga e abacate prosperaram com irrigação precisa. Pimentões e pepinos ganharam espaço em sistemas protegidos. O deserto, pouco a pouco, deixou de ser visto apenas como limite e passou a ser tratado como plataforma de produção. Mas talvez o detalhe mais importante esteja por trás das plantações. Em Israel, o agricultor raramente trabalha isolado. Ele se conecta com pesquisadores, empresas de tecnologia, agrônomos e centros de extensão. Se uma semente funciona melhor, se uma técnica economiza água, se um sensor revela um problema antes da colheita, essa informação circula rapidamente. Essa colaboração encurta o caminho entre descoberta e resultado. Por isso, a agricultura israelense não depende apenas de máquinas avançadas. Ela depende de uma cultura em que ciência, mercado e campo conversam o tempo todo. E foi essa rede que transformou produtos cultivados no deserto em alimentos e flores capazes de viajar ao mundo. Mas nada disso funcionaria por muito tempo se dependesse apenas da vontade de alguns agricultores ou da genialidade de algumas empresas. A agricultura israelense no deserto precisou de algo maior: regras claras, infraestrutura, energia, logística e uma visão nacional de longo prazo. Em Israel, a água não é tratada como uma propriedade privada comum. Ela é considerada um bem público, controlado pelo Estado e destinado ao desenvolvimento do país e às necessidades da população. Isso muda completamente a lógica do uso. A água deixa de ser apenas um recurso disponível para quem consegue captá-la e passa a ser parte de um sistema regulado, medido e distribuído. Por isso, a agricultura, indústria e consumo urbano precisam seguir limites. Quem usa melhor, produz mais com menos. Quem desperdiça, sente o custo. Essa pressão legal e econômica empurrou o campo para a eficiência. Mas havia outro problema: dessalinizar água exige energia. E em um país quente, com um grande potencial solar, o sol passou a ser visto não apenas como inimigo das plantações, mas também como uma fonte estratégica. A expansão da energia solar
não elimina todos os desafios da dessalinização, mas ajuda a construir um sistema mais resiliente, capaz de transformar calor, tecnologia e infraestrutura em segurança hídrica. O resultado dessa combinação aparece no território. Regiões que antes pareciam isoladas passaram a abrigar comunidades agrícolas, estufas, reservatórios, casas de embalagem, câmaras frias e laboratórios de controle de qualidade. O deserto deixou de ser apenas uma paisagem vazia e começou a funcionar como uma cadeia produtiva. E o conhecimento não ficou preso dentro das fronteiras. Engenheiros, agrônomos e instituições israelenses passaram a treinar produtores de regiões áridas na África, na Ásia e na América Latina. O que começou como uma resposta local à escassez virou um produto de exportação, tecnologia, método e experiência. Ao mesmo tempo, Israel continuou diversificando. Além de frutas, hortaliças e flores, o país investiu em grãos, vinhedos e variedades adaptadas ao solo seco. Vinhos produzidos em áreas desérticas ganharam atenção justamente por nascerem em um ambiente onde quase ninguém esperaria encontrar uvas de qualidade. No fim, a lição é poderosa. O deserto não floresceu por causa de uma única invenção. Floresceu porque água, lei, energia, ciência, logística e cooperação passaram a trabalhar como um único sistema. No fim, a história de Israel deixa uma pergunta muito maior do que apenas como plantar no deserto. Ela mostra que a escassez não precisa ser uma sentença. Em alguns casos, quando existe planejamento, ciência, tecnologia e disciplina, a escassez pode se transformar em pressão criativa, uma força capaz de obrigar um país inteiro a inovar. Israel não fez o deserto florescer com uma única invenção, fez isso combinando água reciclada, dessalinização, irrigação por gotejamento, pesquisa genética, estufas, sensores, leis rígidas e uma cultura em que desperdiçar não era uma opção. Mas será que esse modelo poderia funcionar em outros lugares? O semiárido brasileiro, por exemplo, poderia adotar soluções parecidas em larga escala? A dessalinização seria viável? O reuso de águas residuais poderia ajudar a agricultura? Ou tudo depende demais do contexto local, da economia, da política e da gestão? Agora, eu quero saber a sua opinião. Israel criou um modelo que pode inspirar o mundo, ou um caso único, difícil de repetir? Se você chegou até aqui, escreve nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. A dessalinização, o reuso de água, a irrigação por gotejamento ou a capacidade de transformar escassez em inovação? E se você conhece alguém que se interessa por agricultura, tecnologia, meio ambiente ou soluções para regiões secas, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Deixe o like para apoiar o conteúdo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias sobre países, ideias e tecnologias que estão mudando o mundo. Obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo.